今度の技使わせてもらうぜ。 Salve galera, Elson aqui na área para mais uma novidade. Estou trazendo para o canal aqui Tokyo Revengers, meus caros. Finalmente chegou a segunda temporada de Tokyo Revengers. E confesso que quando eu comecei a assistir esse anime eu não dava nada para ele, mano. Nada. Nada, porque não tinha os elementos ali que eu gostava. O único elemento que tinha que eu gostava de um anime é viagem no tempo, pô. Eu curto viagem no tempo. Então assim, não dava nada. Resolvi assistir porque eu vi que tava muito famoso, todo mundo comentando Tokyo Revengers. E na época eu tava comprando uns bonequinhos, tipo esses daqui assim, ó, igual esse do Pantera Negra. Tava comprando uns bonequinhos do Naruto, cara. E aí eu vi que tinha um monte do Tokyo Revengers. Falei, mano, vou assistir esse bagulho. E aí, cara, comecei a assistir, mano, fenomenal. Me apaixonei pela obra, assim, ó. Maratonei numa paulada só. E fiquei todo esse tempo esperando a segunda temporada, assim como você. Então, sem mais delongas, vamos lá para análise do primeiro episódio de segunda temporada Tokyo Revengers. Só para te lembrar, no final da primeira temporada, o Takemichi consegue virar o capitão da primeira divisão. E quando ele volta pro futuro, ele se encontra naquela situação miserável junto com o Shifuyu. Lá junto com o Teta Kizaki, o Kizaki mata o Shifuyu com um tiro na cabeça, dá um tiro na perna do Takemichi, e na hora que ele aponta a arma na cabeça do Takemichi, ele diz, meu herói. Aí dá o som de tiro e acabou a primeira temporada, né? Da pior maneira possível. Mano, até hoje eu não me conformo que eles acabaram a temporada desse jeito, velho. Foi assim, pra acabar com o meu coração. Mas enfim, quase que eu comecei a ler o mangá. Só que eu falei, mano, não vou ler. Porque é um anime que tem muito plot twist, né? Você sabe. E eu falei, não, eu não quero ler o mangá. Eu quero me surpreender no anime com os plot twists da temporada. Que é sempre assim, toda reviravolta. Eu sempre achava que eu tava entendendo o bagulho. E aí sempre acontecia ao contrário, mano. Isso me deixava muito animado por cada episódio que viria. E eu quero ter essa experiência novamente na segunda temporada. Por isso que eu não fui ler o mangá. Me senti muito tentado, mas não fui. Então assim, primeiro comentário sobre esse episódio é que eu achei que a animação deu uma melhorada. E isso é um super ponto positivo, né? Cada vez mais os animes estão aí, eu acho que alguns estão focando em melhorar a animação. E tem que focar mesmo nisso, tem que melhorar a animação. Então eu fiquei feliz por isso. Assim, não foi uma coisa absurda igual o Chainsaw Man, mas assim, deu pra perceber que deu assim uma melhorada. Algumas coisas tá assim um pouco mais fluido. Outra coisa que eu curti demais nesse episódio é não ter abertura, sabe? O episódio começou e foi tocando, foi aparecendo lá a letra em japonês, foi tocando o episódio até o final, só teve uma ending final, né? E não teve abertura. Eu sei que vai ter provavelmente nos próximos episódios, mas eu gosto quando isso acontece logo de cara no primeiro episódio, porque a gente ganha mais tempo de tela, mais tempo de história pra curtir. Eu lembro que o Kimetsu no Yaiba, na última temporada que passou, ele também fez isso no primeiro episódio. Não teve uma abertura, né? Foi assim, a cena corrida, e eu curto muito quando algum anime faz isso, ou no começo, ou no final, porque dá mais cenas pra nós. É uma parada que eu gosto de verdade. O episódio então ele começa com a recapitulação, né, do Kizaki atirando ali no Takemichi, mas antes dele atirar, e aí a gente percebe o que aconteceu. Quando ele vai atirar, as luzes se apagam, e quando as luzes se apagam a gente só escuta o som de porrada e tal, e gente caindo não sei o que. De repente, Takemichi abrindo os olhos em um outro local, debaixo de uma ponte ali, e junto com alguém. E esse alguém está de costas para ele. Quando ele vê essa pessoa, tanto o Takemichi quanto eu também, eu falei, mano, é o Baji. É o Baji. Porra, era igualzinho o Baji. Só eu falei, eu fiquei assim, mano, mas o Baji não morreu? E aí, mano, a gente se surpreende porque não é o Baji. Na verdade é o Kazutora, porque lembrando que nós estamos no futuro, ou seja, Kazutora foi preso lá naquela batalha, e após aquela batalha lá onde o Baji morre, e aí ele foi preso e se passaram 12 anos, então logicamente ele saiu da prisão. E o Kazutora do nada já desce a porrada no Takemichi, mano. E assim, não pode ser Tokyo Revengers se não tiver Takemichi tomando um pau de alguém, né? E novamente ele toma um pau. Por que que o Kazutora bateu nele? Não sei. Ressentimento de 12 anos no passado, aquela batalha? Talvez. Mas por que? Não sei. Não, pelo menos não me lembro agora de um motivo porque o Kazutora desceu o porrete no Takemichi, né? Enfim, esse é a história do Takemichi, é sempre apanhar. Não sei se vai ter uma vez nesse anime que ele vai dar uma porrada boa em alguém, de verdade. Mas enfim, o Kazutora, ele revela que o objetivo dele não era salvar o Takemichi, mas sim o Shifuyu, né? E aí ele começa a falar
do desvio da Toman, que a Toman se desviou, né? Que a Toman foi para um lado maligno, obscuro, se envolvendo com várias coisas erradas. E aí ele fala, até você, Takemichi, onde você tava? Só o Shifuyu tava tentando salvar a Toman. Onde você tava? Até você virou. E aí ele revela isso. Até o Takemichi foi um dos primeiros a se tornar lacaios do Kizaki. E a gente pensa assim, né? Pô, por quê? E uma coisa uma teoria que eu tenho, né, sobre Tokyo Revengers, talvez tudo dá errado nas missões do Takemichi porque ele é um cara ruim. Nós vemos que o Takemichi no futuro é um cara bacana, mas o Takemichi adolescente talvez um cara ruim, talvez ele seja um cara ruim, porque em alguns momentos, quando até a própria Tachibana, a Hina, ela revela isso, né? Parece que em alguns momentos ele é mais maduro, em alguns momentos quando ele não tá, quando não é ele que voltou pro passado, quando é a versão dele normal do passado, ele é um cara mais estúpido. Então talvez tudo dá errado por causa da própria personalidade do Takemichi no passado. Mas enfim, isso é só uma coisa que eu fico pensando e viajando às vezes. O que você acha sobre isso? Você acha que eu tenho razão? Lembrando, não dá spoiler, pô. Não dá spoiler aqui, hein? Senão você vai apanhar, cara. E por que o Kazutora queria salvar o Shifuyu? Porque é mostrado pra nós em um flashback que quando o Kazutora ele sai da prisão, quem tá lá pra receber ele, que vai buscar ele na prisão, e pela expressão dele demonstra que nem ele esperava. Ele não esperava que o Shifuyu ia aparecer ali. E o Shifuyu aparece, acolhe ele, cara. E talvez esse processo de acolhimento de Shifuyu fez o próprio Kazutora criar esse laço com o Shifuyu. E eu acho que essa é a melhor explicação para essa situação até o momento, né? O Kazutora se sentiu talvez ali acolhido. E é isso, né, cara? Quando a gente se sente muito excluído pelas pessoas ou em um grupo social onde você está na sua vida e aparece alguém que te acolhe, não julgando os seus erros, não julgando as suas cagadas na vida, a gente acaba criando automaticamente um laço com essa pessoa, como se fosse uma espécie de dívida com essa pessoa, e por isso o Kazutora queria salvar o Shifuyu, né? Mas infelizmente o Shifuyu foi morto e ele só consegue salvar o Takemichi. E o Kazutora ele revela algo que até então a gente não sabia na primeira temporada, porque a gente sabia que o Mike no futuro estava meio sumido e que o Kizaki assumiu o controle da Toman e mandava fazer todas as atrocidades. Mas aqui o Kazutora ele revela que na verdade tudo é culpa do Mike, que é o próprio Mike que está mandando matar os antigos membros fundadores da Toman, que ele não confia mais nos antigos membros. E aí a cabeça do Takemichi vai explodindo, né? Como assim? E aí o Kazutora revela que até mesmo o Parin e o Pachin e o Perrin foram mortos naquela noite, né? Junto com outros membros da Toman, antigos membros. E tudo que o Kizaki faz, na verdade, ele está cumprindo ordens diretas do Mike. Então o Kazutora diz, isso tudo é culpa do Mike. E o que influenciou o Mike a ficar nessa personalidade maligna e mandando essas ordens é o dinheiro da Black Dragon e a violência do Kizaki. Então o Kazutora fala assim, que para poder mudar a Toman tem que afastar o Mike da Black Dragon e do Kizaki. O Kazutora ele revela que ele teve contato com o Naoto, mano. Naoto Tachibana. E aí o Takemichi fica surpreso, né? Como assim? Nossa, eu tenho contato com o Naoto, eu comecei essa missão louca junto com o Naoto. E aí o Naoto então conversou com o Kazutora. E aí o Kazutora revela que a morte da Tachibana, da Hina Tachibana lá no carro, que nós vimos na primeira temporada, que o Akinho vem e bate no carro dela e acaba matando ela. O Takemichi tenta ali salvar ela, mas não dá nem pra salvar nenhum dos dois. Os dois acabam morrendo, o Akinho e a Tachibana. E o Kazutora revela, olha, quem tá por trás desse assassinato da Hina é o Kizaki. De repente eles chegam ali num beco, o Kazutora manda o Takemichi descer pra se encontrar com um cara. Esse cara é o Naoto. De repente o Naoto dá ordem de prisão pro Takemichi, ele fica sem entender nada. E eu também fiquei, eu falei, what? Como assim, mano? Os dois não é parceiro? Como que ele tá mandando prender e manda prender por instigação a assassinato, a homicídio? E aí eu fiquei, mano, sem entender nada. O Takemichi é levado então ali naquela sala com o Naoto começa a mostrar alguns vídeos pra ele. E eu demorei um tempo pra perceber que aquele cara no vídeo é o próprio Takemichi, mano. Porque ele tá com o cabelo todo pra trás e assim, a gente percebe que não é só
a aparência dele que muda, mas o tom da voz, o jeito de falar, sabe? Tudo isso muda. Por isso que eu falo que talvez o Takemichi do futuro, esse Takemichi que a gente conhece, ele é um cara bacana, mas a personalidade do Takemichi lá adolescente é uma personalidade ruim. E talvez os acontecimentos nessa linha do tempo fizeram com que essa personalidade ruim prevalecesse, né? E ele não se tornasse esse cara bacana que a gente conhece. Talvez o fato dele ter se tornado esse cara bacana que a gente conhece sejam os próprios fracassos que ele viveu na primeira linha temporal. Enfim, são só teorias. E então, cara, vendo os vídeos ele descobre algo que estourou a cabeça dele, que é o que? A ordem do Kizaki para matar a Hina foi uma ordem que o Kizaki deu ao Takemichi. E o Takemichi não sabia quem era o alvo, mas para se livrar da encheção de saco do Kizaki, ele dá a ordem pro Akin para matar uma pessoa. E ele não sabe que essa pessoa é a própria Hina Tachibana, o amor da vida dele. E quando ele descobre isso, cara, ele entra em colapso, mesmo naquela linha do tempo ali do vídeo que ele tá assistindo. Mas quando ele percebe o Takemichi que tá ali junto com o Naoto preso, quando ele percebe que a morte da Tachibana, que ele achava que tinha sido obra do Kizaki, na verdade passou pelas mãos dele, passou pela aprovação dele, ele também teve responsabilidade na morte dele, mano, ele entra em colapso, ele quer desistir de tudo, porque afinal de contas, quantas vezes ele voltou no tempo e todas as vezes a Tachibana morre, a Hina morre. Por que ela sempre morre? Porque essa é a questão. Por que em todas as vezes ele tentou mudar a coisa, mas parece que tudo fracassou e ela sempre morreu? Essa é a pergunta principal. E ele quer então desistir de tudo, mas o Naoto fala não foi tudo em vão. Várias coisas aconteceram graças às ações do Takemichi. Várias pessoas que ele se envolveu teve uma mudança na sua trajetória graças às ações do Takemichi. Inclusive o próprio Naoto teve a sua vida salva pelo Takemichi. Então ele não pode desistir. E essa é a última chance ali. Por quê? Porque os policiais estão vindo para levar ele pro reformatório. Se levar ele pro reformatório, o Naoto não vai conseguir se aproximar para dar a mão para ele, pro Takemichi voltar no tempo. Então ali é a última chance dele voltar no tempo para poder impedir e mudar essa história. E ali, né, ele resolve então apertar a mão do Naoto e ele volta no tempo, cara. Antes dele voltar no tempo, acontece algo interessante. O Naoto fala assim pra ele: olha, eu tenho uma teoria do porquê que a Hina sempre morre. O Kizaki, na verdade, ele tem uma obsessão por você, Takemichi, e pela Tachibana. E aí é mostrado um flashback pra nós. Qual flashback? O flashback do momento que o Kizaki vai dar o tiro na cabeça do Takemichi e ele diz: meu herói. E quando ele falou isso a primeira vez, todos nós ficamos assim: mas por que ele falou meu herói, mano? E aí vem as teorias, né? Se o Naoto disse isso, essa é a teoria do Naoto, que na verdade o Kizaki tem uma obsessão pelo Takemichi e pela Hina, e por isso que ela sempre morre. Será que em algum momento nessa linha temporal o Takemichi se aproximou do Kizaki? Os dois se tornaram de certa maneira talvez amigos? Será que é isso? Não sabemos, né? Mas qual é essa obsessão do Kizaki pelo Takemichi e pela Hina? Por que seria isso? Será que o Kizaki ele sabe de alguma coisa que ainda não foi revelado pra nós? Enfim, são teorias, né, que fica aí. Esse anime é fenomenal por causa disso. E quando o Takemichi ele volta no passado novamente, ele tá ali jogando boliche, ele se depara jogando boliche com a Hina, com o amor da sua vida, né, e ele vai ali jogar um boliche. Eu até juro pra você, eu achei que ele ia errar o strike, porque quando ele volta, ele sempre faz cagada, né? Aí achei que ele ia errar, mas nisso ele é bom. Ele é bom em tomar porrada e bom em fazer strike no boliche. E quando ele faz ali o strike, ele percebe que ele tá do lado de alguém. E esse alguém é um membro da Black Dragon, que agora é um dos seus objetivos. Os objetivos dele agora é afastar o Kizaki e afastar a Black Dragon da Toman. Enfim, o primeiro episódio, cara, ele me deu aquela sensação de continuidade, sabe? Parece que eu acabei de ver o último episódio da primeira temporada e já comecei a assistir a segunda. Nem assistindo a primeira temporada, deu aquela... Ou melhor, assistindo o primeiro episódio da segunda temporada, dá muito essa sensação de continuidade. Não tem time skip, é uma coisa direta. Parece, mano, é a mesma coisa, sabe? É os mesmos mistérios, os mesmos plot twist, os mesmos pontos de interrogação surgindo
assistindo a cada episódio a mesma coisa da primeira temporada, e pra mim isso é fenomenal. Eu amei esse primeiro episódio, a animação tá melhor, enfim, eu amei esse primeiro episódio. Não, cara, estou muito ansioso pelas próximas revelações, pelos próximos acontecimentos. Espero que você esteja também, que você acompanhe aqui junto comigo. Deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer nos próximos episódios. Lembrando, se você já leu, não dê spoilers nos comentários, por favor, cara, porque eu não li o mangá, então não estraga a minha experiência, né? E o que você achou desse primeiro episódio? Você gostou do primeiro episódio? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado. Se você não é inscrito, mano, fortalece minha caminhada, se inscreve aí, por favor. Melhor do que o episódio de Tokyo Revengers é você se inscrevendo no meu canal, se inscrevendo aqui no canal e fazendo essa comunidade crescer cada vez mais. É isso aí, tamo junto e até a próxima.